Boa noite a todos. Alguns de vocês talvez não conheçam a nossa palestrante de hoje, a Jennifer Oliveira. Deixa eu dar uma lidinha aqui, tem uma colinha aqui. Ela é formada desde 2018 em psicologia, né? Ela está terminando uma pós em psicopedagogia e hoje ela atua com psicoterapia, com público e instituição de acolhimento, em abrigo, né? E a abordagem dela é TCC. Então, conclusão, a gente está em boas mãos. Então, a única coisa que a gente quer pedir é que os microfones fiquem desligados e que as perguntas deixem para o final, ok? Então, agora pode entrar, Jennifer Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Então, vou estar iniciando, vocês vão me ver assim um pouco pequenininha do lado e o slide maior. Como a Nata falou, a gente deixa as perguntas para o final. Se vocês quiserem já mandando no chat, depois eu leio. Só para a gente conseguir organizar e ter menos interferência no microfone, né? Porque com essa tecnologia a gente tem que se adaptando. Se fosse no presencial, poderia ser diferente. Mas assim vai ser a melhor forma de fazer no momento. Bom, o tema, né, da palestra é depressão infantil em tempos de pandemia, redes sociais e crianças. Então, pensar um pouco sobre isso, a gente precisa também pensar sobre as partes e etapas do desenvolvimento. Como a Nata falou, né, a minha abordagem cognitiva mental. Então, o Piaget, acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum momento, que é muito da parte da educação, da psicologia também, e que vai pensar um pouco sobre o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento, na verdade, do ser humano em geral. Então, o sensório motor, ele é do 0 aos 2 anos, e é a aprendizagem a partir dos sentidos. Então, pensar um pouco, né, o quanto que é importante o contato da criança com outras crianças e com o meio. Então, por isso, eu queria saber se vocês estão conseguindo ver o slide, que eu acho que não sei se está projetando aqui. Eu não estou, Jennifer. Tá. Peraí. Agora vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Então tá bom, vamos lá. Então, né, a gente estava falando do tema e já estava aqui nessa primeira parte que é para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Então, do 0 aos 2 anos, que é muito importante essa interação com o grupo, com o meio. Então, pensar o quanto que a tecnologia inserida muito precocemente pode estar interferindo também até mesmo no desenvolvimento dessa criança. Então, é por isso que a gente vai relembrar um pouquinho dessas etapas ou até mesmo escutar pela primeira vez hoje. Então, a criança ela vai estar conhecendo o mundo através do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, e desenvolvendo as habilidades para, né, estar nesse mundo e estar se desenvolvendo. Então, o quanto que é importante e o quanto os pais precisam pensar em inserir a tecnologia de uma maneira, né, com limites, principalmente nessa etapa do 0 aos 2 anos, em que a criança ela precisa do contato com o outro, com o contato com o meio, e não só do contato com a tela. O pré-operacional de 2 a 7 anos é onde a criança começa a desenvolver melhor essa parte da imaginação e da memória, mas o pensamento ele ainda continua sendo predominantemente egocêntrico. Então, o que é isso? A criança, principalmente nessa faixa etária, ela não consegue pensar no outro como uma pessoa que também precisa de uma atenção, de um sentimento, que também sofre, ela consegue apenas pensar naquilo que são as suas próprias necessidades. E não é um egoísmo, né? É um egocentrismo que faz parte aí do ser humano e faz parte do desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, nessa fase que tem muitas brigas entre as crianças na escola ou em outros meios de convivência, também tem esse início da infância em que a criança ela não brinca com o outro, ela apenas brinca e mais sozinha. E a partir dessa idade que ela começa a conseguir enxergar o outro e a brincar com ele.
o operacional concreto, que é dos 7 a 11 anos, que é uma melhor percepção sobre o pensamento lógico. Então, o que é isso também? É quando a criança ela consegue ter uma melhor bagagem para conseguir pensar logicamente. Então, em problemas matemáticos, até mesmo problemas do dia a dia, ela consegue desenvolver melhor. E isso inteira saindo um pouquinho aí de cena, ela consegue começar a participar de um grupo com mais consciência a partir dessa idade. E o operacional formal, que é para maiores de 12 anos até, né, nos nossos últimos dias aqui, que é quando começa a pensar mais na questão de resolução de problema, planejamento de futuro, e tem a parte da reivindicação, que aí já é mais para esses pais que estão com os filhos pré-adolescentes e adolescentes. Então, o adolescente ele tem isso de embates, de testar regras, de querer estar com um grupo, que faz parte do desenvolvimento da criança, etapa da reivindicar os direitos e aquilo que ele acha certo naquele momento. Então, também explica um pouco as pessoas falarem, mas o adolescente é tão chato, o adolescente sempre está querendo reclamar de alguma coisa, mas faz parte também dessa etapa deles precisarem desenvolver esse pensamento lógico, crítico e até mesmo de se colocar em um lugar de uma pessoa que tem um direito. Então, tudo isso é importante também. Então, os pais, eles precisam, sim, discutir isso com o pré-adolescente, com o adolescente, no sentido de mostrar para ele também o outro lado, para ele não achar que só o lado dele é o correto, é o certo, quando for necessário, mas precisa também deixá-lo praticar essa etapa, a parte do desenvolvimento que é importante para a vida adulta e para as outras etapas da vida dessa pessoa. E aí a gente entra num dos primeiros temas dessa palestra de hoje, que é a depressão. Então, no sentido geral, né, a depressão, ela atinge todas as idades, e por isso a gente veio hoje falar um pouco sobre a depressão infantil. Mas também tem muita depressão em idosos, em adultos, adolescentes, qualquer etapa do desenvolvimento, porque a depressão ela é algo que acontece que também é físico, não é apenas emocional. E muitas vezes se pega sem saber sobre isso, ainda com aquele pensamento preconceituoso de que a depressão é escolha, ou que a depressão é falta de algo, quando é um desequilíbrio realmente químico e né, que acontece no cérebro. Então, a gente vai ver uma próxima imagem que eu consegui mostrar melhor isso para vocês. Então, de um lado, tem os neurônios, a parte da pré-sináptica que tem depressão, e uma parte em tratamento, que seria uma etapa ali de uma pessoa que não tem os sintomas depressivos. Então, você percebe que entre as fendas sinápticas da pessoa com depressão, acaba passando poucos neurotransmissores, enquanto com o tratamento, que é com a medicação, com a terapia e outros meios, acaba se reequilibrando isso. Então, eu trouxe essa imagem mesmo para pensar, para conscientizar todos vocês de que a depressão não é uma escolha, e sim a depressão é uma doença, assim como a diabetes, assim como a pressão alta, assim como o câncer, em que pode acontecer por diversos fatores, tanto na infância quanto em qualquer outra fase do desenvolvimento. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre os sintomas da depressão infantil. Então, muitas vezes a gente associa a depressão com alguém totalmente melancólico. Então, alguém que vai ficar no quarto, que vai apenas chorar, que vai estar se diminuindo em meio a situações. Quando não é apenas esse sintoma, pode estar se manifestando de uma outra forma. Então, a criança ela pode ficar irritada, e uma irritabilidade que é fora daquilo do comportamento dela normal, do dia a dia. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente olha para os sintomas da criança, ou até mesmo em um momento que a gente está se autoanalisando, percebendo se isso está atingindo a gente, para saber
o quanto isso é frequente, porque irritada a criança vai ficar, assim como nós adultos ficamos. A questão é com que frequência essa irritabilidade está acontecendo e o que está acontecendo no meio, né? O que está acontecendo no dia a dia dessa criança, dessa pessoa, e tudo isso pode estar influenciando. Então, em que o diagnóstico da depressão, sendo infantil ou qualquer outra fase do desenvolvimento, é feito pelo psiquiatra. O psicólogo, ele vai perceber, ele vai estar triando ali um caminho, ele também consegue ter esse diagnóstico, mas o diagnóstico final, quem diagnostica é mesmo um psiquiatra, tanto ansiedade ou outras questões. O psicólogo, ele sinaliza. E por que essa diferença? Porque o psiquiatra, ele é o médico, ele que tem o CRP, ele que vai medicar. O psicólogo, ele não medica, ele faz um outro tipo de tratamento, que é a psicoterapia, que é tão importante quanto a medicação em toda a patologia psicológica. Então, a irritabilidade é um desses fatores da depressão infantil. A dificuldade de concentração e de raciocínio também pode ser um dos sintomas. Então, estar analisando nesses dias, né, de pandemia também é uma variável que destoa de todos os outros dias e que pode estar ocasionando esses sintomas mais depressivos, tanto nas crianças quanto em outros públicos de faixa etária. Então, perceber o quanto isso está sendo frequente ou quanto isso tem sido pontual em algumas situações. Falta de interesse nas atividades de costume, por exemplo. Então, aquela criança é sim uma criança que brinca, que desenha, ou que gosta de uma leitura. Tem uma atividade que a criança gosta e faz sempre. E a criança parou de fazer essa atividade. Então, ficar atento. Pode ser uma mudança, então pode ser a criança deixando de estar em um lugar em que ela gosta, por exemplo, de brincar de boneca e tá passando para um lugar onde ela vai estar querendo gostar ali de jogos de carta, por exemplo, como pode ser o de alerta para os pais. Então, por isso que é importante essa proximidade entre os pais ou aquelas pessoas que realizam ali o cuidado com a criança e a criança. Porque se eu estiver distante da criança, se eu estiver distante ali do meu filho adolescente, não vou saber o que está mudando. E não vou conseguir sinalizar isso para um profissional que vai poder me ajudar. E às vezes esse olhar vai vir de terceiros. Então, da escola, ou da igreja, ou de outros espaços que essa criança está ali frequentando. E aí, nesse momento de pandemia, quem vai ser esses terceiros, né? Porque pensando que a gente está vivendo aí um isolamento social. Então, a criança ela não está indo para a escola, a criança ela não está frequentando a igreja, a criança ela não está frequentando os grupos de amizade ali do condomínio ou da vizinhança. Então, nesse momento, ainda mais, os pais precisam estar atentos ao que a criança está vivendo, o que a criança está sentindo, ter esse momento de conversa, ter esse momento de partilhar. Então, muitas vezes, a gente está hoje focando na questão de redes sociais, internet para criança, mas os pais também entram nesse mundo de estar totalmente inserido na internet e não consegue olhar, né, para as pessoas que convivem com ele, não vai conseguir ali perceber o que está mudando. Então, também dos adultos terem esse limite do acesso a redes sociais e do acesso à tecnologia. Porque tem a questão do modelo. Então, se seu filho vê você no celular o tempo todo, você no celular almoçando, você no celular tomando café, jantando, até mesmo dirigindo, então ele vai falar, bom, celular é uma coisa muito boa, porque meus pais não largam do celular nem um minuto, ou do tablet, ou do computador, então também quero fazer aquilo que ele está fazendo. Até porque é algo que faz parte do desenvolvimento. A criança ela vai querer imitar um adulto. E aí, esse adulto que a criança vai querer imitar é aquele que realiza os cuidados com ela. Então, um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, ele está aprendendo. E a gente aprende na experiência, nas repetições do comportamento de outras pessoas. Então, o quanto a gente precisa se policiar para poder cobrar da criança, colocar uma regra na criança de algo que a gente também consegue viver e praticar. O que também não é fácil.
A gente sabe que, principalmente nesse momento da pandemia, a gente precisa desses meios de internet, meios de acessos virtuais, mas a gente também precisa dialogar isso com a criança. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que tinha esse rotina de trabalhar fora e agora está trabalhando em casa, de conversar isso com a criança. Então, o papai está trabalhando em casa agora, por isso que eu estou usando o computador desse horário até esse horário. A criança, ela precisa saber o que está acontecendo na rotina. Às vezes o adulto acredita que tudo ficou muito claro para a criança, só que não. Então fica uma borda, né, sem um limite da situação que está acontecendo, o que não é bom. Então sempre está dialogando e sinalizando o que está acontecendo. A crença de culpa e menos-valia é um dos sintomas também. Então, aquela criança que sempre está se cobrando e se culpando das coisas que acontecem, que muitas vezes não tem o controle daquela criança. Fugiu. Então, de estar atento a isso. E esses sintomas da depressão, se vocês já tiveram contato ou pesquisarem no Google, também tem muita ligação com sintomas da ansiedade. Por isso que apenas um profissional consegue estar diagnosticando, um profissional psicólogo ou um psiquiatra, porque são sintomas muito semelhantes e algumas coisas que vão se destoando, mas hoje a gente vai estar focando, né, na questão da depressão. Então, a ideação suicida é algo que, às vezes, o adulto pensa que é ali restrito ao mundo do adolescente e ao mundo do adulto. Mas não, as crianças, elas também sabem sobre morte, elas também têm acesso a diversos conteúdos que falam sobre essa questão do suicídio, e até mesmo quando elas não têm acesso a esse conteúdo. Esse desejo, essa tristeza, vai dando evasão para pensamentos de como eu consigo finalizar com isso. Então, quando a criança consegue estar nessa etapa, estar já apresentando esse sintoma de ideação suicida, assim como o adolescente, ele também pode partir para dois caminhos. Uma de começar a planejar realmente esse suicídio, comentar com alguém, ou até mesmo começar a partir para as etapas de uma execução, uma processão com aquilo do objetivo. Então, as autolesões, né, que são os adolescentes e crianças que se cortam com apontador, com tesoura, com diversos objetos. Então, às vezes, para quem não teve contato ainda com um adolescente ou com uma criança que tem esse comportamento de se automutilar, parece algo muito distante, só que não é algo distante, só a gente parar e pensar um pouquinho, que há um tempo atrás mesmo estava toda essa questão na internet da baleia azul, onde incentivava as crianças em realizar corte, na questão do suicídio. Então, esse assunto, ele volta de maneiras que a gente sabe, de outras que não. Então, a criança, ela pode estar ouvindo isso na escola, ela pode estar ouvindo isso na internet, quando ela está usando a internet totalmente, o que às vezes acontece. Então, o quanto também é importante os pais terem uma supervisão do uso da criança e do adolescente daquela internet, porque em alguns momentos a gente percebe que a criança e o adolescente não têm a instrução daqueles pais, daqueles cuidadores, que a internet é uma janela para o mundo. Então, de que aquilo está sendo divulgado para outras pessoas e o quanto ela precisa ter cuidado. E aí você percebe que a gente tem um pensamento que uma criança de 2 anos não vai ter. Então, como eu vou dar um celular para uma criança de 2 anos, para ela estar utilizando sozinha? O que vai ter nesse celular? Como ela vai poder ter acesso a outros conteúdos e como eu vou controlar isso? É tudo questões que o adulto precisa pensar, porque a criança, ela vai estar mexendo, ela vai encontrar conteúdos que não foi por uma intenção. Então, uma criança de 2 anos, ela não vai ter intenção e nem um pensamento lógico de entrar, por exemplo, em um site pornográfico, mas por vários links e acessos de outras coisas que possa ter no celular, ou até mesmo vídeos infantis, que existe isso, ela pode chegar a algum conteúdo que ela não poderia estar assistindo naquele momento. Então, o quanto é importante essa supervisão. A falta ou excesso de apetite também é um sintoma, também é um sinal de alerta. Então, aquela criança que sempre comeu bem e parou de comer, está com dificuldade, ou até mesmo aquela criança que está
está comendo em excesso, tanto doce quanto comida, e o quanto, né, essa questão do apetite dos alimentos é algo também que as crianças e os adultos utilizam ali para acessar a ansiedade. E a ansiedade e a depressão, em alguns momentos, elas estão ali andando, né, de mãozinhas dadas. Então, nesse momento, quando a pessoa tem o excesso de apetite ligado à depressão, muitas vezes ela tem também sintomas ansiedade. Então, normalmente o médico vai estar medicando com a medicação ansiolítica, que também serve para os sintomas depressivos. Os choros em excesso. Então, aquela criança que tem chorado muito, que tem requisitado mais atenção dos pais, também é um sinal de alerta. E a irregularidade no sono também. Então, aquela criança que está com dificuldade de dormir, ou aquela que tem dormido demais, e aquele adolescente também. Então, estar olhando para tudo isso. Ah, Jennifer, mas meu filho tem dormido pouco ou está muito irritado. Então, tem que pensar também como está esse contexto. Ah, ele tem acesso ali ao celular ilimitado, então ninguém controla o uso do celular, e aí quando você vai ver, a criança tem dormido 3 horas, 4 horas da manhã, e acorda meio-dia. Então, não é por um sintoma depressivo, e sim por uma questão de regras e do como está acontecendo ali na família naquele momento. Então, tudo isso tem que ser analisado, pensando no que está acontecendo, em como a criança está, e sempre lembrando que é mais de um dos sintomas. E as possíveis causas, né, para desencadear a depressão infantil. Então, as mudanças é algo que pode fazer com que a depressão possa surgir, mudanças em um contexto geral, mudança de escola, mudança de cidade, mudança ali também no contexto da configuração familiar, então, os pais que se separaram, a inserção de alguém na família, a chegada de um irmão, a proximidade de algum familiar ali numa frequência maior, pode ocasionar esses sintomas melancólicos, ocasionando a depressão. Fatores genéticos também é uma causa que sempre tem que ter um olhar diferenciado. Então, aquela família que a mãe já teve depressão, os avós, alguém também já teve depressão, é sempre um sinal de alerta, por a gente já ter conversado lá no início de que a genética, né, algo biológico que ocasiona, algo que é biológico que ocasiona a depressão. Então, a genética também é um fator biológico, um fator físico. Então, por isso que tem que ter essa atenção, pensando que na família tem alguém que tem alguma patologia. As comorbidades, então, por exemplo, uma criança que tem diabetes, uma criança que está passando por um câncer, ou uma criança que tem alguma doença física ali biológica, não tem a ver com a questão da depressão ou da ansiedade, ela pode ter como comorbidade a depressão. Porque imagina uma criança com diabetes em um aniversário de um coleguinha, e ela não poder ali estar desfrutando do que todo mundo está desfrutando. Então, são situações que acabam causando alguns sintomas que podem gerar depressão ou outras patologias. Por isso que se seu filho, adolescente, criança, tem alguma questão ali física, alguma doença que faz com que ocasione alguma isolamento de um grupo ou de algo que é normal do cotidiano, é importante ter esse olhar e é importante buscar uma terapia ou buscar algum meio com que a criança consiga estar desenvolvendo esse fator. Desenvolvendo esse fator no sentido de estar se estruturando, se fortalecendo para lidar com isso. E na família ele também precisa de um espaço para estar conversando sobre isso. O bullying, que é um assunto que é muito mais falado atualmente, que não era tão falado antes, e que realmente gera feridas, né, nas crianças, em adolescentes ou até mesmo em adultos, que podem ocasionar a depressão. Então, ter esse olhar e ter esse cuidado, né, do que a criança está passando, por exemplo, na escola, que também tem a ver com a internet, o cyberbullying, que é o bullying nas redes sociais, o bullying no Facebook, no Instagram. Então, aquela criança que posta ali uma foto, aí já vai um coleguinha, coloca um apelido e vai outro.
aquela exposição de uma forma que está ferindo ali aquela criança, é o cyberbullying. Tem a inserção precoce nas redes sociais, então por isso que teve essa ligação entre os temas. Então, uma criança que já está nas redes sociais, por exemplo, com 7, 8 anos, ela vai ter acesso a um mundo de conteúdos que ela não teria com tanta facilidade se ela não estivesse nas redes sociais. Então, também tem essa diferença entre o uso da tecnologia e o uso das redes sociais. Acredito que muitas das pessoas que estão aqui já ouviram falar sobre isso, que as redes sociais, elas têm já estudos diversos comprovando, né, uma relação entre o uso excessivo das redes sociais com ansiedade e com depressão. E por que disso, né? Por que os cientistas, né, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras conseguem ter esse olhar, os sociólogos, de que a rede social ela acaba trazendo essa predisposição aí quando uma inserção precoce para a depressão. A criança ela vai estar tendo acesso a um conteúdo da vida de um amiguinho que ela vai estar comparando com a dela. Assim como nós adultos acabamos fazendo também esse movimento quando a gente utiliza as redes sociais. Então, a internet, o Facebook, o Instagram, ele vai te mostrar várias coisas que você passa a acreditar que precisa. Então, eu preciso viajar todas as minhas férias, que eu preciso ter o celular do ano, e aí transferindo aí para o mundo da criança e do adolescente. Então, que eu preciso ter aquele brinquedo X que está na moda, ou que eu preciso assistir todos os canais do slime para eu aprender a fazer a melhor, entre outros, e que às vezes é muito diferente da realidade. Porque aquilo que é exposto na rede social é o meu melhor, não é o meu pior. A mesma coisa das pessoas que, né, das celebridades nas redes sociais, então dos blogueiros, dos famosos, eles vão postar coisas que faz parte do trabalho deles. Só que a criança, ela não consegue ali diferenciar isso. Então, ele vai estar acompanhando lá o ator da novelinha que ele acompanha, que tem isso, que tem aquilo, e o quanto isso não é realidade na minha vida. Que está sempre feliz, que está sempre sorrindo, que a família parece ser a família margarina, que não tem nenhum defeito, e quando ele olha e lembra da família dele, dos pais que brigam bastante, de outras situações que acontecem, de faltas que tem na casa, e que acontecem em todos os outros lugares. Mas pode criar uma fantasia na criança de que ele é o único passando por aquela situação. Então, o quanto é importante pensar antes de inserir uma criança nas redes sociais, porque realmente tem fatores que vão ser espelhados aí na vida da criança, vai aparecer em outras fases do desenvolvimento dela. Então, é algo que eu permiti agora, que não tem nada a ver, que vai ficar tudo bem. Pode ser que sim, como tem muitas possibilidades para a parte, né, mais negativa de que pode ser que gere outras coisas. Então, qual é a necessidade do meu filho estar inserido em uma rede social? Seria a primeira coisa a se pensar. Até porque se você for ver mesmo a regra, por exemplo, do Facebook, a pessoa só pode fazer uma conta no Facebook se ela tem 18 anos. Então, por que tem essa regra da idade? Algo, né, até mesmo os desenvolvedores da rede, ali da plataforma, pensou na questão da idade, que é a mesma coisa de faixa etária, por exemplo, de filmes e outros conteúdos. Então, porque eu respeito, por exemplo, que meu filho não pode assistir X filme porque é para 16 anos, mas ele tem 12 anos e eu deixei ele fazer um Facebook. Então, é algo de se pensar, né? O luto pode ser um fator ali para depressão. Então, a perca ali de um avô, de uma avó, até mesmo dos pais, animal de estimação, são todos sentimentos muito intensos e que podem gerar a depressão ali para a criança, principalmente também nesse pandemia, onde a gente está lidando muito com a questão do luto. Então, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, e umas pessoas com mais proximidades. Então, tem gente que passou por a família passou por perdas de pessoas com Covid. E tem outras famílias que não. Então, que está tendo contato com esse luto
mas do outro. Então, daquele que eu vejo ali na TV, daquele que eu vejo ali nas redes sociais e que tem um impacto também na nossa vida. Então, pensar o quanto esse momento influencia também nessa parte do luto. O isolamento social, né, que é o que a gente tem vivido hoje, que também gera e ocasiona muitos impactos emocionais, tanto na criança quanto no adulto. Então, ainda mais para a criança. A criança, ela tá vivendo ali, principalmente nessa fase escolar, esse momento em que ela precisa estar em um ambiente para interagir com outras crianças, né, com a professora, que aquilo é muito importante para ela. Mesmo aquela criança que não gosta de ir para a escola, ela gosta de frequentar ali espaço de convivência. E hoje a gente retira esse espaço onde ela pode brincar, onde ela pode estar tendo contato com outras pessoas, para um meio virtual, igual nós estamos agora, onde ela está olhando para um computador ou ela está olhando para um celular, mas ela não está sentindo o cheiro do amiguinho, não está podendo pegar no amiguinho ou fazer ali as atividades, correr no pátio, e tudo isso faz falta. Então, não tem como a gente comparar e falar para a criança, não, mas você conversa com sua amiguinha todo dia pelo FaceTime, que não tem nada, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada, sim, para minimizar os impactos do isolamento social, mas não substitui. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar e lembrar que a gente está passando por esse momento. Porque é um momento que se prolongou tanto que às vezes a gente esquece que está nesse momento de pandemia e, porque eu tô tão irritado, porque hoje eu tô com vontade de chorar, ou porque aquela criança tá ali isolada e não quer fazer nada hoje, porque ela também tá passando e vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Então, tem a questão de presenciar discussões e agressões no dia a dia, no cotidiano, que também tem grande impacto na questão da depressão, e ser vítima de agressão física ou psicológica, que também está ligada nessa última causa que eu acabei citando, que pode estar também ocasionando os sintomas depressivos. Um exemplo, né? A gente às vezes pensa que a violência psicológica é apenas um xingamento ou uma palavra ali áspera, e é um conjunto, né? Então, a criança te trouxe ali uma prova em que ela tirou, por exemplo, 5 e a média da escola é 7. Então, você vai lá e chama a criança de burra, fala que não consegue ali atingir os objetivos e acha que é algo que foi pontual, que a criança não vai lembrar. Só que fica registrado, né? E aquilo é uma agressão psicológica. E muitas vezes, principalmente na infância, essa agressão psicológica, essa agressão física, parte muito dos cuidadores, que em alguns momentos estão estressados, sobrecarregados com isolamento, com o trabalho, e desconta na criança, o que pode gerar vários impactos futuros, como uma depressão, por exemplo. Aí agora a gente vai falar um pouco, né, pensar um pouco sobre a criança e a tecnologia, na visão mesmo da psicologia, ou até mesmo dessa parte da educação, do quanto é ambíguo essa questão da tecnologia. Então, que ela é boa, sim, ela faz parte do nosso dia, a criança ela precisa conhecer, ela pode ter acesso, mas precisa ser um acesso limitado, e quem vai limitar esse acesso é o adulto. Não tem como acreditar que a criança vai conseguir colocar o próprio limite naquilo que é novo para ela, porque ela não vai conseguir colocar o próprio limite. E aí também o quanto esse adulto está disponível para colocar os limites sobre o uso da tecnologia. Então, por exemplo, a primeira questão que eu pensei em abordar aqui com vocês é a superexposição das crianças às telas. Porque quando a gente pensa em tecnologia, então já vem o celular na mente. Mas não, a criança no dia a dia, e nós adultos também, estamos expostos à tecnologia em diversos momentos com outros aparelhos. Então, com o computador, com a televisão, com o tablet. Então, às vezes não, meu filho não tem um celular, mas ele tem um tablet, ou ele passa o dia inteiro em frente a uma televisão, vendo um desenho, ou vendo um canal de YouTube. Isso também não é saudável, isso também traz prejuízos
e pode ocasionar patologias como depressão, como ansiedade ou como outras, tanto agora na infância quanto na adolescência. Então, pensar sobre esse limite, pensar sobre a rotina. A criança, ela precisa de rotina. E não tem como, mesmo na pandemia, deixar essa criança escolher o que ela vai fazer no dia dela. Então, nós adultos precisamos de rotina para nos organizarmos, nos sentirmos melhor mentalmente, psicologicamente, nos sentirmos mais produtivos. As crianças também. Então, pensar sobre o quanto eu exponho aquela criança, aquele adolescente às telas sem necessidade. O quanto isso é prejudicial, tanto psicologicamente, quanto até mesmo biologicamente. Quantas crianças, né, já tá usando um óculos ou tá com algum problema já de visão por uma superexposição de telas, algo que não é só um fator biológico, não é só porque a família usa óculos, ou até mesmo a família usa óculos já, mas aquilo foi antecipado por uma superexposição. Supervisionar a criança no uso da tecnologia é algo muito importante, porque aí eu coloquei, né, essa expressão da chupeta virtual, que é algo que a gente vê muito atualmente. Então, a criança está chorando, você sai de um celular, sai de um tablet, tudo para parar aquela situação caótica do choro, às vezes em uma visita que tem em casa, ou às vezes quando está na rua, ou até mesmo porque você quer um momento de tranquilidade. Só que a criança, ela entende aquele limite, aquela regra ali que não está totalmente clara para ela. Então, ela começa a associar. Bom, se eu estiver chorando, ou se eu estiver causando aqui na casa, eu vou ter acesso ao celular, ou eu vou ter acesso ao tablet, que é algo que eu quero. Então, esse comportamento só vai aumentar. Então, pensaram também o quanto vocês acabam fazendo isso no dia a dia e o quanto vocês poderiam substituir por outras situações, ofertar outras coisas. Porque não adianta também eu tirar o celular, tirar toda a tecnologia da criança, que não é isso a proposta, a criança precisa ter acesso, só que um acesso limitado, e não ofertar nada. A criança, ela precisa estar ali inserida em brincadeiras, ter brinquedos, material gráfico, que é um lápis, uma folha, um caderno, coisas para ela ocupar a rotina, o dia a dia dela, e não precisar tanto dessa exposição às telas. Então, há pontos positivos e há pontos negativos nesse acesso à tecnologia. E para ter esse equilíbrio, a gente precisa das regras. Então, a tecnologia, ela é um espaço, sim, de desenvolvimento e de estímulo. Tem vários jogos que desenvolvem várias questão de raciocínio, questão de atenção, e isso é importante. É importante a criança saber manusear aquela tecnologia, porque vai ser algo para o futuro dela. Só que também é algo que precisa ali de um pensamento junto com os pais e não pode ser o único meio de diversão dessa criança, o que muitas vezes acaba sendo. Então, de pensar que outros meios eu posso proporcionar para o meu filho, para o meu sobrinho ou para outras pessoas que convivem comigo que não seja a tela. Então, a inserção precoce, ela pode aumentar as possibilidades do desenvolvimento de uma ansiedade, de uma autoestima baixa e da depressão. Então, pelos fatores que a gente conversou lá atrás, no outro slide, sobre estar ali em uma autocomparação constante com a vida do outro, o que também das redes sociais, só que na rede social é muito mais intenso e é sempre a comparação do ótimo, né, da fantasia com o real. Então, é uma competição até injusta. Deve ser discutido também com a criança a função das redes sociais e as regras do uso. Então, por exemplo, explicar para a criança do porquê que existe o Facebook, o que eu posso fazer lá, que tipo de foto que eu posso postar, ou que tipo de texto que eu posso também estar ali postando, com que pessoas eu posso estar conversando, porque às vezes é algo claro na nossa mente de adulto, mas não é algo claro para a criança e para o adolescente. Então, acaba sendo um campo muito perigoso. Pensando numa criança ou um adolescente que não tem essa instrução, vai ser fácil acesso ali para um adulto, um pedófilo, estar acessando aquela criança conversando com um perfil falso,
que aquela criança não sabe que ela não pode conversar com outra pessoa que ela não conhece nas redes sociais, então ela vai fazer isso. Às vezes, até mesmo aquela que sabe, acaba se arriscando. Dos pais, olhar a página do Facebook, olhar assim as mensagens que está lá, tudo numa conversa com a criança e até mesmo na frente da criança, para mostrar para ela que ali é uma transparência e que tem que ter a confiança sim nesses adultos. Senão essa criança, esse adolescente vai procurar outros adultos com quem ela possa confiar. Sempre refletir sobre isso e discutir sobre o cyberbullying com as crianças, porque assim como elas podem estar sendo vítimas, elas podem estar sendo os agressores. Então, às vezes, a criança nem percebe que ela está ferindo um amiguinho, alguém da rede social, com aquele comentário, compartilhando aquela zoeira no grupo da escola. Mas não é algo legal e é algo que os pais precisam estar discutindo com a criança para que ela tenha essa consciência e com esse adolescente. Então, pensar sobre essa frase de que a internet é uma janela para o mundo, de que aquilo que ele vai publicar no Facebook, muitas vezes não vai ficar só no acesso ali da família, vai ter um acesso, se o perfil é público, então, para outras pessoas. Então, eu vou postar uma foto de uniforme, ou eu vou postar uma foto da fachada da minha casa, o quanto isso é perigoso. E que a criança e adolescente não tem essa consciência. Então, é o adulto que precisa trazer isso para pensar junto. E pensar junto e colocar a regra não é fácil. Então, exige muito desse adulto, exige um lugar ali que às vezes é o lugar do chato, é o lugar que vai ter que pensar em regras ou até mesmo em disciplina por um mau uso, mas é algo necessário, é algo para a saúde daquela criança e daquele adolescente. E aí a gente, para pensar, então, no que fazer em meio à pandemia, já que as redes sociais é o único meio onde a gente está podendo ter contato com as pessoas e onde a gente está podendo ver o mundo de uma forma um pouco semelhante do que era antes. Então, você precisa informar o seu filho, dentro da possibilidade ali da compreensão da idade dele, sobre o que é a Covid-19, sobre o que é o coronavírus. Muitas crianças eu ouço falando de quando isso vai acabar, como se eu consigo matar o coronavírus espirrando álcool gel de avião, e diversas histórias eu já ouvi das crianças ali no meu cotidiano do trabalho. Então, imagino que dentro de casa vocês também têm escutado várias histórias e vários pensamentos das crianças. E isso é importante, porque às vezes ele não tem essa informação do pai, da mãe, mas vai ter na rede social, vai ter na TV, vai ter um vizinho ou um avô que comentou, e parte para uma parte mais imaginativa e fantasiosa que pode não ser tão boa. Então, trazer uns dados reais para a criança de que bom, hoje a gente não sabe ainda quando isso vai terminar, mas o que a gente pode fazer, nesse meio tempo? O quanto a gente pode tentar fazer com que esse tempo não seja tão doloroso? Estabelecer uma rotina semanal é muito importante para a criança não se sentir perdida em tudo isso e até mesmo para os pais. E desenvolver alguns escapes dentro do possível da pandemia. Então, atividade de lazer, como oficina culinária, oficina de pintura, um desfile, qualquer outra atividade que você vê que é de interesse da criança, ou até mesmo de um conjunto da família, um jogo de tabuleiro, para sair das telas, fazer outras atividades que também são tão interessantes e que a criança e o adolescente pode aprender a gostar ou já gosta, e não tem por uma questão ali de realmente não iniciou ainda a prática. Isso é algo que vai estar facilitando no dia a dia desse momento que a gente está vivendo, que é do coronavírus. E utilizar os meios possíveis para a criança manter contato com aquelas pessoas que eram da rede de apoio da criança. Então, ter sim um momento em que a criança faça uma videochamada com os avós, ou com os amiguinhos, ou até mesmo uma ligação para a professora, para trazer essas pessoas de volta ali para o dia a dia dessa criança. Ou até mesmo se tiver essa possibilidade de fazer essa visita, seguindo o distanciamento ali, de estar dentro do carro, e a pessoa na garagem, alguma coisa assim. Nesse momento a gente tem várias ideias criativas que respeite mesmo a segurança,
do outro e a sua. Então, e ao identificar esses sintomas, né, depressivos, ansiosos ou qualquer coisa que você perceba que destoa, buscar ajuda profissional. Então, não tem como a gente ficar em um lugar onde, o tempo vai fazer isso melhorar. Porque pode ser que o tempo não faça melhorar, faça piorar. Então, buscar uma ajuda inicial é muito importante. E na questão depressiva da infância, vem uma avaliação. Então, ali junto com o profissional vai ser avaliado se aquilo vai ser tratado apenas na psicoterapia, ou se vai precisar de uma parceria ali entre a psicoterapia, que é com o psicólogo, né, o atendimento e a medicação do psiquiatra, e é um tratamento. Então, é algo que não é para sempre. Então, a gente ter isso na mente também. Muitas vezes tem esse preconceito de meu filho vai começar a tomar uma medicação e ele vai ser dependente. A medicação, ela não faz ninguém ser dependente, sendo criança ou sendo adulto. É uma questão de restabelecer aquilo que quimicamente não está bem. É a mesma coisa como outras doenças. Então, a gente não chama ninguém de louco que tem pressão alta, por exemplo, que toma medicação diária. É um cuidado com a saúde. A mesma coisa é a psicoterapia ou uma medicação que vá cuidar de algo psicológico. Não é uma loucura, não é uma dependência. É um cuidado com a saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física. E aí, para finalizar, né, agora eu estou saindo desse lugar da psicologia, da Jennifer psicóloga, para um lugar que do cristão, do porquê que a gente está aqui nesse momento, nesse espaço que foi proporcionado pelo IBP Feliz, para fechar com um versículo para reflexão mesmo. E aí sempre lembrando, né, que a psicologia, ela é uma ciência, então, e é um meio que é um instrumento para estar ajudando as pessoas, e é para isso que eu estou aqui também, para tentar esclarecer algumas coisas, para a gente conversar, e que, né, não tem a ver com a questão religiosa. É um meio que a gente pode usar, é um instrumento também para a gente entender e compreender ali tudo, mas não tem nada a ver. Então, aquela parte ali era a Jennifer da psicologia e agora estamos mudando ali a chavinha. Então, para Jennifer realmente que entende também o lado do cristão. Então, a gente vai finalizar com esse versículo, que é: educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E aí, por que eu escolhi, né, esse versículo, que eu achei que seria interessante para fechar essa palestra e trazer um pouco para essa parte do IBP Feliz e do porquê que a gente está aqui reunido. É o adulto que vai estar ajudando ali a criança a se desenvolver. Então, é algo que está na Bíblia. Então, não posso deixar aquela criança solta a fazer aquilo que dá na telha, ter acesso àquilo que ela quiser. E depois cobrar isso da criança. Então, o adulto ele precisa se colocar em um papel que foi Deus que ordenou. Então, enquanto eu também estou descumprindo aquilo que é orientação de Deus para minha vida, se eu não estou ali executando de uma maneira boa, legal, ou pedindo ajuda para alguém para estar supervisionando, estar mais próximo do filho, é algo, né, de se pensar e de se refletir. E o outro versículo, que é: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmo 127:3. Então, o que eu estou fazendo com essa herança? O que eu estou fazendo com isso que Deus falou que é tão precioso? Eu estou cuidando de uma maneira que realmente é boa, é adequada. E o adequado não é o perfeito. Todos nós vamos errar. Mas o quanto eu quero realmente estar inteiro ali? Ou eu quero estar só em pedaços? Então, pensar sobre isso também. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço a atenção. Caso alguém queira também me procurar no privado para tirar uma dúvida, às vezes tem aquela vergonha, não acha que não é o momento, também pode me procurar, eu me coloco à disposição. E agora também, se tiver alguma pergunta, pode mandar para o chat, ou a gente abre o microfone também para falar. Bom, eu vou olhar o chat aqui, que eu percebi que já tem algumas mensagens.
A Nata, né, mandou uma mensagem aqui perguntando quanto tempo as crianças, né, podem ficar no celular, mesmo que seja para ouvir historinhas ou ver algum tipo de vídeo. Não existe um tempo, né, delimitado ali, adequado. Ah, é uma regra. Toda criança precisa ficar, por exemplo, só 2 horas no celular. É aquilo que também funciona para a rotina da casa. Então, de 24 horas do dia, a criança não pode ficar, por exemplo, 20 horas no celular, 12 horas no celular. Então, de dividir né, uma dica, um horário que ela possa ficar no período da tarde, fragmentar esse horário. Então, se meu filho vai ficar 3 horas no celular, que seja 1 hora de manhã, uma tarde. O horário da noite é um horário bem complicado para estar inserindo essa criança com celular ou tablet, porque a tecnologia, as telas, é algo científico que vai atrapalhando o nosso sono. Então, aquela criança que já tem dificuldade para dormir, pode ter mais dificuldades ainda. E aí isso pode gerar todo um conflito ali na organização da casa, de que os pais querem dormir e a criança quer ver ali um vídeo no YouTube. Então, de ter isso da organização e do combinado com a criança. Então, se são esses horários, se a criança descumprir, o que vai acontecer? São coisas que têm que ser claras para a criança e também que seja justo. Então, não é porque a criança passou 1 horinha ali a mais no celular que eu vou colocar ela 30 dias de disciplina. Vai acabar esses 30 dias de disciplina, a criança nem sabe porque o que aconteceu. Então, a criança, ela é imediatista. Então, tem que ser coisas curtas. Então, vai ficar um dia sem usar, vai diminuir um horário do uso, para que ela possa lembrar o que aconteceu. Aí teve outra pergunta aqui sobre os momentos de birra, né? Quando a criança não aceita o não como resposta, que é algo muito complicado mesmo. Porque tira o adulto ali do eixo, né? Uma criança se jogando, uma criança chorando, ou até mesmo xingando, tem diversos comportamentos que a criança possa ter. Então, de deixar aquela criança naquele momento ali da agressividade, de que ela está expondo ali todos os sentimentos dela. Ela não pode também ganhar o momento do celular, ou o doce que ela quer, ou o brinquedo que ela quer, usando aquele comportamento, senão está reforçando aquilo. Toda vez ela entende que toda vez que ela fizer aquilo, ela vai ter o que ela deseja. Então, de esperar o tempo da criança, depois tentar conversar. E aí tem crianças e crianças, né? Todo mundo é individual ali, tem um jeito de ser. Tem criança que você vai conseguir conversar e pensar junto o que aconteceu. Tem outras que não é naquele momento, não é instantâneo. Então, nada melhor do que os pais mesmo para estar entendendo aquele momento que é para conversar ou que não é para conversar, que é para esperar. E mostrar para a criança, assim, ela precisa pensar sobre o que está acontecendo, que aquilo não é legal. Porque a birra, muitas vezes, ela pode estar fazendo só dentro de casa, e em um momento que ela estava frequentando a escola, ou com outros adultos, isso não acontecia. Então, tem que analisar isso também, se isso acontece só em casa, ou acontece fora, e o que pode estar fazendo para melhorar. Teve a pergunta se, quando eu perceber um sinal de depressão, se eu preciso comunicar ao pediatra ou levar no psiquiatra direto. É importante, sim, comunicar ao pediatra, principalmente se for um médico que você leva essa criança ou adolescente com frequência, porque é quem está acompanhando ali, quem já sabe o histórico, e quem pode também estar sinalizando se realmente é o momento de levar no psiquiatra ou não. Então, existem os dois caminhos, de avisar o pediatra e ele tá te encaminhando para o psiquiatra, ou até mesmo de procurar um psicólogo para que ele possa estar fazendo algumas sessões do psicodiagnóstico, que é esse inicial, essas primeiras conversas, que o psicólogo vai ter tanto com a criança quanto com a família, para entender o que está acontecendo e realizar os encaminhamentos. Então, o psicólogo, ele também encaminha para o psiquiatra, se ele vê ali a necessidade de que, bom, realmente tem um sinal ali amarelo de que possa ter uma patologia. Bom, acho então que as perguntas eram essas mesmo. Não sei se tem outras, se vocês querem fazer outro tipo de pergunta, se alguma coisa não ficou clara e vocês querem que eu explique melhor, podem ficar à vontade. Ou se a gente encerra por aqui. Eu queria falar alguma coisa, queria te dizer, Jennifer, que foi muito boa a sua palestra, viu? Que Deus abençoe você.
Foi muito, muito bom. Não sei se já terminou, se alguém vai falar mais alguma coisa, mas eu já queria dar esse parabéns para você. Imagina, Nata, Não sei se obrigada. você vai falar mais alguma coisa. Como eu falei, eu estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser, Jennifer, você conhece algum psicólogo, conhece algum psiquiatra que você indica? Eu tenho alguns nomes, algumas pessoas que a gente pode estar indicando, porque às vezes tem essa insegurança, né? Eu quero passar no psicólogo, ou eu sinto que eu preciso passar em um psiquiatra, mas eu não conheço um profissional legal. Então, eu conheço várias pessoas no meio onde eu estudei, de pessoas que eu fui conhecendo durante a minha trajetória que eu posso estar indicando, porque como vocês saibam, ou eu vou estar informando agora, né? Pessoas conhecidas eu não posso atender. Então, eu tenho que indicar e encaminhar, que é a ética do psicólogo. Então, eu não posso estar atendendo alguém que é da igreja ou que eu conheço por alguma forma. Eu tenho que estar encaminhando para um outro profissional. Sim. Então, eu queria agradecer pela Carol, a Stephanie, o Bruno, a Larissa, que estão aí por trás, que a gente não está vendo, mas que eles também contribuíram com a palestra. A sua palestra foi muito boa, viu, Jennifer? Que Deus te abençoe, que você continue dando mais palestras para a gente aprender, viu? E agora eu queria orar. Queria orar pelas crianças e por você também, tá? Pai querido, muito Tá obrigado, bom. Deus, porque a Jennifer se dispôs a nos orientar, a nos ajudar, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Deus. Que o Senhor esteja dando tudo aquilo que ela necessita, intelectualmente, em todos os sentidos, Deus. Obrigado por esse tempo. Ela é uma pessoa ocupada e ela deixou esse tempo para nós, Deus. Muito obrigado. Quero te pedir também, Deus, por cada criança, Senhor, que as nossas crianças, nós possamos detectar, Deus, se houver algum problema nesse sentido, que o Senhor oriente a gente, oriente os pais, Deus, para que essas crianças não fiquem com depressão e quando a gente descubra já não tenha mais jeito, Pai. Por favor, nos ajude a ver tudo isso. Eu te peço por cada criança do IBP Feliz, que o Senhor esteja abençoando cada uma, o Senhor esteja abençoando cada pai, Senhor, pelas crianças que devem ter depressão, que o Senhor esteja curando, Deus. Por favor, Senhor. Te peço também por nós, pais, que possamos ter sabedoria em orientar nossos filhos, Deus. Nos ajude a lidar com isso, nos ajude a respeitar as leis da internet e da TV, Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, Senhor. É o que te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado pela participação de todos.